Olá, irmão do YouTube, tudo bem? Bom, hoje em dia, descobrir o que é real virou um esporte de elite, não acha? É deepfake, inteligência artificial gerando imagem mentirosa, pós-verdade, fake news. A gente olha para as coisas e se pergunta, será que dá para confiar? Até o famoso governador romano Pôncio Pilatos, olhando para a cara de Jesus, fez essa pergunta filosófica: o que é a verdade? Nós veremos isso na partir da 32ª pergunta do YouCat, o que significa Deus é a verdade, e os parágrafos 214 ao 217 do Catecismo. Lembrar que nos últimos dias nós iniciamos um pouco do credo, tanto dos símbolos apóstolos quanto do ensino constantinopolitano, porque nós queremos nos deu uno e porque ele deu um nome, se revelou num nome. Recomendo para vocês isso. Mas agora eles vão ver porque Deus é a verdade. Depois da vinheta. Bom, indo aqui para o catecismo. O que significa Deus é a verdade? Deus é luz e nele não há trevas. Segundo a 1 João 1:5. A sua palavra é verdade. Provérbios 8:7 e 2 Samuel 7:28. E a sua lei é a verdade. No Salmo 119, versículo 142. O próprio Jesus responde pela verdade de Deus quando diante de Pôncio Pilatos confessa: para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. João 18:37. Vamos deixar aqui para vocês um pouco do catecismo, que a gente vai ver esses parágrafos, um pouco de explicar, Quem quiser que dá uma lida, dá uma pausazinha. Começando pelo parágrafo 214, que faz uma conexão genial. Ele lembra que quando Deus revelou seu nome a Moisés, ele se definiu como alguém cheio de misericórdia e fidelidade. O catecismo explica que essas duas palavras resumem tudo o que Deus é. Em tudo o que faz, Deus mostra seu amor, sua graça e sua bondade, mas ele também mostra sua constância, sua credibilidade e sua verdade. Sabe o que isso significa? Significa que a verdade de Deus não é uma verdade fria, daquelas que a gente usa para humilhar os outros em discussões na internet ou em outros. A verdade dele andava em mãos dadas com amor. Ele é a verdade porque nele não há falsidade. Ele é o amor porque deseja o nosso bem. São as duas faces da mesma moeda divina. Já para o 215 vai direto ao ponto sobre por que nós podemos confiar em Deus. Suas palavras não podem enganar. Elas têm base real. Se Deus promete, ele cumpre. É por isso que a gente pode se jogar aos braços abertos e colocar toda a nossa vida e fidelidade na palavra de Deus. Mas o catecismo faz um alerta histórico incrível. Sabe como o pecado e a desgraça entraram na história humana? Através de uma mentira. O tentador, o demônio, lá no Gênesis, não fez um ser humano apenas quebrar uma regra. Ele fez o homem duvidar da verdade de Deus. A serpente basicamente sussurrou: será que Deus é bom mesmo? Será que ele não está mentindo para vocês? A queda da humanidade começou como trocamos a verdade absoluta de Deus pela primeira fake news do universo. Faz sentido, não? Aí você me diz, beleza, entendi a parte espiritual, mas a ciência, a física, a biologia. O parágrafo 216 expõe isso com muita classe. Ele diz que a verdade é Deus e a sua sabedoria. E essa sabedoria que governa toda a ordem da criação. Pensa comigo, o universo tem leis. A gravidade funciona, a física quântica funciona. O DNA tem um código perfeito. O mundo não é um caos aleatório. E por que a ciência consegue estudar o universo? Porque o universo é inteligível, ele faz sentido. O catecismo explica que Deus criou o céu e a terra sozinho. Pode nos dar conhecimento verdadeiro de todas as coisas. A ciência descobre as regras do jogo, mas Deus é o autor do manual. Por isso, fé e razão não brigam, elas se abraçam. Quem quiser dar uma olhada, olha a 23ª pergunta do YouCat. Sua, entre aspas, rivalidade. Para fechar nosso estudo, o parágrafo 217 traz um checkmate da história da salvação. Deus não enviou apenas um livro com verdades lógicas, ele enviou o seu próprio Filho ao mundo. E porque Jesus veio, o próprio Cristo responde diante de Pilatos, para dar testemunho da verdade. A verdade de Deus não é apenas um conceito filosófico.
para você decorar. Verdade é uma pessoa. São João escreve na sua carta: sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu seu entendimento para conhecermos o verdadeiro. Em Jesus, a verdade ganhou braços para abraçar, pernas para caminhar até os esquecidos, e um coração que sangrou na cruz por nós. Olhando para Jesus, a gente limpa os olhos e finalmente entende como a realidade funciona de verdade. E você sabe qual é a grande lição disso tudo para a vida na prática? Em um mundo cheio de opiniões passageiras, onde o que é verdade hoje vira piada amanhã, você não precisa ficar derivando sem rumo. Ancorar sua vida em Deus significa construir sua casa sobre a rocha mais firme que existe. As pessoas podem te decepcionar. As elogias do momento vão passar, mas a verdade é que o Senhor permanece para sempre. Como dizia o Cat, quem se abandona a Jesus descobre e experimenta essa verdade no dia a dia. Lembrando que essa fé está mais de 2000 anos, tá, gente? Esse que a gente acredita. 2000 anos que a Igreja Católica e mais os 2000, pelo menos 2000 antes do pessoal de Israel lá. Tá, João, você explicou um pouco sobre a verdade de Deus. E por que Deus é amor? Veremos no próximo vídeo. Quem gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações. Esse foi o vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe. E valeu e salve Maria. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa, não tenhas medo.